Olá, eu sou a professora Fernanda Sleima e estaremos juntos na disciplina de alfabetização e letramento. O vídeo de hoje estará abordando as duas primeiras unidades do nosso conteúdo, a unidade 1 e a unidade 2. A primeira unidade vai tratar sobre os métodos de alfabetização, né, que traz em seu primeiro capítulo um breve histórico sobre os métodos de alfabetização já utilizados na humanidade. Pois bem, o alfabeto ele foi criado na antiguidade juntamente com o primeiro método de ensino, que é a soletração, denominado alfabético ou ABC. A alfabetização por meio desse método era um processo bastante lento e complicado, que tinha como início a aprendizagem das 24 letras que compõem o alfabeto grego, que era alfa, beta, gama. Então, o que é que acontecia? Primeiro o aluno, ele aprendia o nome decorava, na verdade ele decorava o nome de cada letra, em sequência, de ordem em sequência. Logo após ele decorar essa sequência, ele decorava de trás para frente. E só depois, né, desse processo de decorar, tanto na ordem quanto de trás para frente, é que eles passavam a conhecer as suas formas gráficas, ou seja, como essas letras eram escritas. Então, nesse método, é necessário associar o valor sonoro, que já foi memorizado, a respectiva representação gráfica, ou seja, a escrita. Então, as primeiras letras que eram apresentadas para os alunos vinham em sua forma maiúscula e somente após essa aprendizagem é que eram apresentadas as letras de forma minúscula. Então, a sequência acompanhava os mesmos procedimentos em relação às famílias silábicas. Então, inicia pelas sílabas mais simples, decorava em ordem de combinação e depois a aprendizagem vinha com monossílabos, dissílabas, trissílabas e assim sucessivamente. Já os textos, eles eram apresentados segmentados e em sílabas, depois textos em escrita normal, mas esses textos não vinham espaço entre as letras, não vinha pontuação, o que tornava a escrita muito mais complexa do que a escrita atual. Então, Platão dizia que era necessário pelo menos 4 anos para que a criança, por meio desse método, aprendesse a ler. Na Idade Média, o processo ele ocorria em 2 níveis. O primeiro nível era o nível do alfabeto e o segundo, o nível dos primeiros textos. Naquela época, eles haviam uma grande necessidade de buscar informação em fontes escritas, principalmente nos textos de cunho religiosos, que eram todos escritos em latim. E o processo de alfabetização utilizado apresentava ao aluno diariamente 4 letras. No dia seguinte, mais 4 letras. No próximo dia, mais 4 letras, até que eles tivessem decorado e aprendido as 24 letras do alfabeto. E foi por isso que deu a origem à palavra abecedário ou ABCD. Então, na Idade Média, foi muito comum a utilização de artifícios para que provocasse, ensinasse as crianças a ler e a aprender a ler. Então, o que é que eles faziam? Eles curtiam as letras em couro, em bolos, e ele ia incorporando esse conhecimento dentro do dia a dia dessas crianças. Então, além dessas estratégias, outras foram utilizadas para facilitar a alfabetização, como o uso, do alimento, e até hoje a gente conhece, por exemplo, a sopa de letrinhas, tão querida e apreciada pelas crianças. No século XVI,
a Alemanha e França reinventaram o método da soletração. E esse método, no lugar de ensinar o nome das letras, ele ensinava o som das letras. Então, mais tarde, na França, em 1917, surgiu o método fônico, que o objetivo era mostrar a palavra acentuando o som que se queria representar. Então, para você compreender, cada letra representa as unidades mínimas de som identificadas nas palavras. Então, ao escrever a palavra casa, a gente precisamos de 4 letras, porque são identificados 4 sons: o K, o A, o Z e o A. Então, o aprendizagem consiste na associação entre fonemas e grafemas, ou seja, de sons e letras. Então, o método fônico, ele não facilitava muita aprendizagem dos alunos. Por isso, para os seus idealizadores, eles resolveram criar outro método, o método silábico. E esse novo método, o método silábico, consistia na estratégia de unir a consoante e a vogal para formar a sílaba e unir as sílabas para formar as palavras. Então, o método silábico ensinava primeiro o nome das vogais, depois o nome de uma a uma das consoantes e, em seguida, as famílias silábicas, por elas compostas. Então, aí temos outro método, que é o método silábico. Aqui está, as vogais, a, e, a, u, as consoantes e as famílias silábicas. Ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du. Então, no século XVII, surgiu o que é conhecido como método global, que tinha uma finalidade de partir do contexto ou de algo mais próximo da realidade da criança. Porque foi constatado que a letra ou a sílaba, isolada de um contexto, dificulta a percepção. Então, torna-se, para o aprendiz, um elemento abstrato, um elemento sem sentido. Então, o método global, o processo de alfabetização do método global, ele tinha como foco o ensino da palavra, sem fazer uso de unidades menores. Então, ensinava-se as palavras, ensinava o significado dessas palavras, e os idealizadores desse método acreditavam que tornava mais prático ensinar as crianças as palavras em seu formato final, atribuindo o respectivo significado. Um gramático francês, ele acreditava, o Nicolas Adams, ele acreditava que, considerando a realidade da criança, o processo de alfabetização ganharia muito mais significado. Então, deixava de ser algo muito complexo, deixava de ser algo muito abstrato. Ele acreditava que se as crianças aprendem a falar, emitindo sons, emitindo palavras inteiras e não pedaços delas, também aprenderão a ler e a escrever com mais facilidade palavras com um significado para essa criança. Então, para ele, é de fundamental importância a decomposição da palavra em sílaba, bem como os seus estudos. Então, além desses métodos, também tem o método da palavração, que é iniciar o ensino da leitura e da escrita pela palavra, para posteriormente partir de valores fonéticos das letras. Também temos o método da sentenciação, que nesse método, a unidade representa a sentença, que depois de reconhecida globalmente e compreendida, será decomposta em palavras e finalmente em sílaba. E aqueles que partiam de contos,
parte do reconhecimento global de um texto que é memorizado e lido durante um período para o reconhecimento de sentenças, seguida do reconhecimento de expressões, porções de sentidos, de palavras, para finalmente o conhecimento das sílabas. Aqui temos o exemplo, né, de um quadro mostrando os diversos métodos da alfabetização. E no Brasil, né, a história dos métodos de alfabetização no Brasil. Então, primeiro a gente tem que entender o que é método. O método é caminho, né? E no Brasil, durante muito tempo, se discutiu qual seria o método mais eficiente, né, para se ensinar, se alfabetizar uma criança. Então, durante muito tempo foi discutido quais seriam os mais eficientes, se eram os sintéticos, os métodos sintáticos, aqueles que partem da letra, da relação letra e som, ou da sílaba para chegar à palavra, ou os métodos analíticos ou globais, que têm como ponto de partida unidades maiores da língua, como um conto, uma oração ou uma frase. Então, a história da alfabetização no Brasil, ele vai se acentuar a partir das discussões acerca desses métodos. Os métodos utilizados para alfabetizar as crianças no final do século XIX. E vem ainda ocasionando acirrada disputa em relação qual seria o melhor método para resolver o problema das escolas públicas, né, no nosso país. Então, foi somente a partir da proclamação da República que se iniciou um processo sistemático de escolarização das práticas da literatura e escrita no país. Então, nesse período, a educação passou a ter um destaque no cenário educacional. Então, com essa linha de pensamento, a escola passou a ser um lugar institucionalizado para o preparo das futuras gerações. Então, a escola ela vai assumir um papel importante, um papel de instrumento de modernização do progresso e do progresso do Estado e nação. E para essa nova organização de Estado e nação, era necessário saber ler e escrever. Então, era um instrumento bastante necessário para a modernização e o desenvolvimento da vida social da nação. Então, foi com o advento da República que o ensino da leitura e da escrita tornou-se obrigatório nas escolas leigas e gratuitas. E as práticas de leitura e escrita passaram a fazer parte de um ensino organizado, de um ensino sistemático e intencional, que demandou a preparação de profissionais especializados nessa tarefa de ensinar a ler e a escrever. Então, nesse período, é importante destacar que durante o Império, a leitura e a escrita eram práticas sociais bastante restritas, não era geralmente feita em casa, por preceptores. Então, as escolas existentes, as poucas escolas existentes, eram salas adaptadas que abrigavam alunos de todas as séries, funcionando em prédios não apropriados para ensinar. Então, isso só dependia basicamente do empenho do professor. Então, os livros e materiais impressos utilizados nesse período eram poucos e eles eram produzidos na Europa. Então, no ensino da leitura, eram utilizadas as cartas de ABC ou cópias de manuscritos. E o método era o da marcha sintética, ou seja, da parte para o todo, da soletração, partindo do fônico, das letras, e da silabação, que era a emissão do som da sílaba. Então, para a organização do processo de alfabetização,
eram observadas algumas etapas. Algumas etapas, que era a apresentação das letras, né, e dos seus nomes, ou seja, soletração e alfabético, de seus sons, que é o método fônico, ou das famílias silábicas, ou seja, da silabação. Então, a sequência observava a ordem crescente das dificuldades apresentadas para as crianças em cada etapa. E, em sequência, reuniam-se as letras, os sons em sílabas. Após se conhecer as famílias silábicas, começava o ensino da leitura, né, e das palavras formadas com as letras e o som das sílabas. A última etapa era a organização de frases isoladas ou agrupadas para a leitura. Então, para o processo de escrita, era utilizar exercícios de caligrafia, ortografias, cópias, ditados e formações de frases. Então, as primeiras cartilhas brasileiras, propriamente brasileiras, eles surgiram no final do século XIX, eram produzidos por professores fluminenses e baseavam no método da marcha sintética. E gradativamente essas cartilhas passaram a se basear em métodos mistos ou ecléticos, analíticos sintéticos e vice-versa. E junto com essas cartilhas foi elaborado um manual do professor, e esse manual visava orientar o preparo da criança para a alfabetização. Para ser uma alfabetização, precisava-se atingir um certo nível de maturidade e de prontidão para a alfabetização. A escrita ainda persistia a concepção de que era simplesmente uma questão de habilidade, ou caligráfica ou ortográfica, né? Então, na década de 1980, ainda persistiam muitos problemas no cenário educacional brasileiro, e principalmente com relação aos fracassos das escolas, né, na alfabetização das crianças. Então, foi nesse período que chegou ao Brasil um método, um pensamento chamado construtivista, sobre a alfabetização. E com base em estudos e pesquisas sobre a psicogênese da linguagem escrita, desenvolvida pela pesquisadora argentina Emília Ferreiro. Então, o trabalho de Ferreiro, ele tinha como objetivo uma mudança nas discussões que interferem ou modificam o foco do trabalho até então desenvolvido junto à alfabetização das crianças, deslocando os estudos, os métodos de ensino para o processo de aprendizagem. Aqui. Então, além então, ele tira o foco no método de ensino para o método de aprendizagem, o processo de aprendizagem da escola. Então, o foco muda. Quando falamos de leitura e escrita, a leitura e a escrita, ao longo dos anos, eles vêm sendo motivo de preocupação, de maneira geral, entre os educadores. Já que sua aprendizagem ele vai ter um papel decisivo no futuro acadêmico, no futuro da aprendizagem daquela criança. Então, vai dizer se ela vai fracassar ou não na escola. Então, e também a leitura e a escrita, eles representam os objetivos mínimos de uma instrução, seja para as crianças ou seja para os adultos. Isso se dá pelo fato da alfabetização ter duas faces, né? Os adultos para sanar uma carência e para as crianças para prepará-los para se tornar futuros leitores. Então, ao longo dos séculos, a proposta de alfabetização apresentou alguns objetivos diferentes, mas que deveriam proporcionar a todos a aquisição da leitura e da escrita. No século XVI, o objetivo da alfabetização
estava voltada especificamente para o ensino das correspondências grafofonêmicas, relação de correspondência entre letras, grafemas e sons. E no século XX, o objetivo tinha como o foco o desenvolvimento das habilidades metafonológicas, ou seja, ensinar as correspondências entre letras e sons, e desenvolver a consciência fonológica, possibilitando a reflexão sobre os sons da fala. Então, para que o aluno possa ter uma percepção auditiva que lhe permita separar sons e estabelecer as correspondências entre grafema e fonema, letra e som, é necessário, primeiro, ele pronunciar os fonemas de forma clara e correta. Grafias semelhantes devem ser apresentadas separadamente para evitar a confusão. Ensinar um par de grafemas, fonemas, por vez, até que o aluno tenha memorizado, e iniciar o ensino da escrita com palavras nas quais a grafia é conhecida com a pronúncia. Então, para a leitura, primeiro deve-se decifrar o texto ou fazer uma leitura mecânica e só depois, posteriormente, uma leitura mais aprofundada, por meio do qual será possível compreender o texto lido. Então, trata-se de adquirir a técnica de decifrar um texto, porque no método sintético concebe-se a escrita como uma transcrição gráfica da linguagem oral e ler equivale a decodificar o escrito em som. E o construtivismo e a aquisição da leitura. O construtivismo é um método ou uma teoria? Para muitos educadores estudiosos, ele é uma teoria que propõe explicar a aquisição do conhecimento pela própria criança na interação com o meio físico e social como o ator principal do processo de aprendizagem. Então, perceba que essa nova maneira de aprender é bastante diferenciada dos modelos tradicionais. Então, anteriormente, era aplicar os modelos tradicionais, né? Que os professores transmitiam os conteúdos sem se importar com as dificuldades, os ritmos, os avanços ou os recursos de recuo de cada criança. Então, a sala de aula era harmonicamente organizada em filas, com o aluno passivo, obediente e temeroso de punições, que poderia lhe ser imposta caso ocorresse algum erro, né? Então, impedia-se do aluno de se construir, de construir seu próprio conhecimento. Então, nesse modelo tradicional, era negado ao aluno o direito de aprender do seu jeito. Então, desenvolver suas habilidades por contas próprias, desenvolver suas estratégias de apreensão do conhecimento. Então, de acordo com o ritmo mais apropriado de seu desempenho cognitivo. Então, conforme sabemos, as crianças possuem ritmos de aprendizagem diferentes. Algumas possuem desenvolvimento cognitivos mais lentos do que as outras. Então, o construtivismo, ele prioriza o desenvolvimento cognitivo do aluno, visto como responsável pelo próprio destino, construindo, por meio da interação com o meio, o seu próprio conhecimento, tornando esse aluno ser ativo e o ser agente de transformação e superação. O ensino construtivista é um empreendimento experimental em que cada intervenção é um experimento. O professor observa as reações do aluno, a sua intervenção, abandonando ou modificando a sua intervenção caso as crianças não responderem. Então, o criador do construtivismo foi o biólogo suíço Jean Piaget. Segundo Piaget, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência,
e quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. Assim, a criança constrói o conhecimento a partir de suas descobertas, quando em contato com o mundo, em contato com os objetos, eles descobrem esse mundo. Então, não adianta ensinar um aluno algo que ele não tenha condições intelectuais de absorver. Ou seja, o trabalho de educar não se deve se limitar a transmitir conteúdo, e sim favorecer uma atividade mental do aluno. Por isso é importante não apenas assimilar conceitos, é também gerar questionamentos, ampliar ideias. Então, para Piaget, o aluno aprende experimentando, vivenciando, para haver uma aprendizagem. E, por exemplo, ao falar da multiplicação, o professor pode apresentar uma sequência de somas até que o aluno chegue ao conceito da multiplicação. Nada de decorar tabuada. Então, ou para apresentar formas geométricas, o professor dará aos alunos vários materiais e eles farão desenhos e observações de figuras até perceberem o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo e assim por diante. Então, passando para a unidade 2, né, que vai tratar, dentre outras coisas, a história dos sistemas da escrita. Então, para se comunicar, os indivíduos, eles utilizam representações simbólicas, ou seja, signos. E esses signos se transformam naquilo que comumente chamamos de língua. E se concretiza em diferentes atos comunicativos existentes nos indivíduos. Então, por milhares de anos, o único meio de comunicação existente aos indivíduos era a comunicação verbal, né? Por meio dos signos, a fala. E com a evolução e a necessidade da ampliação das relações entre diversos povos existentes no mundo, foram criadas outras formas de comunicação. Então surgiu os signos gráficos. Então esses signos exigiam uma aprendizagem específica para dominá-los, permitindo que as pessoas tivessem acesso aos textos sagrados, às leis e às demais fontes do conhecimento escrito. Então, dando a origem à lectoescrita. A lectoescrita ela existe há muitos anos. Os homens utilizavam-se de sinais gráficos para se comunicar desde a época do Homo sapiens. Quando fazia as marcas nas pedras, as pinturas rupestres para indicar a caça, para indicar a pesca, os deuses, contagem, eles registravam a sua relação com o mundo externo. Então, os signos gráficos, de acordo com a cultura de seu povo, eles recebiam características diferenciadas. A mais simples das escritas foi a pitórica, que representava diretamente objetos ou ações, né? Depois surgiu a escrita ideográfica, que por meio do qual era apresentada uma imagem ou uma figura que representava uma ideia, vindo posteriormente a se tornar-se uma convenção escrita onde os leitores dependiam do contexto do senso comum para decifrar seu significado. Exemplo das escritas ideográficas são os hieróglifos egípcios, né? As escritas sumérias, né? A minoica chinesa também. A invenção do alfabeto como signo representativo da linguagem, ele fez com que as pessoas buscassem os meios e os métodos de instrução escrita para alcançar um nível de conhecimento fonológico que se requer para o seu domínio, ou seja, o necessário para aprender seu uso e suas formas. Então, a escrita foi uma invenção muito importante e um marco muito importante para a humanidade. Ela é a representação do pensamento e da linguagem humana através dos símbolos.
Então, o sistema ideográfico é aquele que possui um símbolo para cada coisa. Modelo utilizando no alfabeto chinês, por exemplo. É importante compreender que tanto no modelo pictográfico ou ideográfico, a menor unidade da escrita é a palavra. Então, o sistema ideográfico possui mais de 1000 símbolos. E para compreender a simples leitura de jornal é necessário conhecer muito desses símbolos. E o alfabeto? O alfabeto é a tentativa de desenhar o som da língua. Ele é resultado da decomposição do som das palavras em sílabas ou em fonemas. O que é o fonema? Lembrando, som das letras. E cada letra representa um fonema ou mais. O alfabeto, por exemplo, fenício, possuía 22 letras. Nesse alfabeto somente eram registradas as consoantes, pois as vogais foram inventadas pelos gregos. Os alfabetos hebraicos e árabes também são consonantais e utilizados até nos dias atuais. Nesse modelo de alfabeto, as vogais são suprimidas das palavras escritas. Por exemplo, a palavra texto fica TXT. O alfabeto que utilizamos é o latino, né? Ele é fonético, vocálico, descendente do alfabeto grego, que por sua vez foi derivado do alfabeto fenício. A língua e a linguagem. No currículo da educação infantil, a brincadeira é uma estratégia de ensino muito utilizada pelas professoras, o lúdico, né? Para, inclusive, desenvolvimento motor, social, cognitivo, afetivo, né? A brincadeira, no centro do currículo da educação infantil, pode ajudar a alcançar objetivos educacionais precoces nas diversas áreas do conhecimento. Então, ele estimula a aprendizagem de artes, ciências, matemática, história, geografia, linguagem e alfabetização. Ainda na educação infantil, as crianças começaram, por meio da brincadeira, a desenvolver a sua capacidade de ler. O jogo é uma atividade simbólica, assim como a leitura e a escrita. Crianças fazem uso de objetos e pessoas para representar outras coisas. Mais tarde, eles usam sons e símbolos escritos para a apresentação de palavras, de ideias. Então, percebemos que a aprendizagem simbólica ela é adquirida pela brincadeira, ela enriquece as habilidades das crianças em lidar com a linguagem oral e escrita, pois à medida que essas crianças vão crescendo, eles começam a contar história que antes eles só ensinavam. Então, algumas atividades podem ser utilizadas para o professor para estimular o aprendizagem da linguagem da alfabetização ainda na educação infantil, que é encorajar as crianças a mandarem mensagens verbais para seus colegas, utilizando o aparelho telefônico, por exemplo, o uso de papel e lápis na sala, permite que a criança entenda os objetivos da escrita, né? De ler, de escrever. Então, a linguagem é um dos bens mais preciosos dos indivíduos. As habilidades linguísticas refletem a herança de cada pessoa. O poder da linguagem diferencia a nossa posição em relação a todas as outras espécies, pois somente o ser humano é o único a ter o dom da oralidade, ou seja, da língua falada. A primeira língua a ser dominada pela criança é a língua materna. É aquela que é utilizada em todos os ambientes com a qual a criança vai interagir. Por isso é que algumas crianças, ao chegar à escola e descobrir que a língua utilizada nos livros e pelos professores é diferente, darão diferentes respostas às situações pedagógicas propostas. Então, não há um modelo, não há uma sequência de aprendizagem igualitária
As crianças não aprendem de modo igual. O sucesso ao longo da vida escolar vai depender, em grande parte, da capacidade que a criança, da sua capacidade de ler. Então, alguns alunos completam sua escolarização sem ter adquirido as competências básicas de leitura que levam às inquietações no âmbito da escolarização inicial da criança, a educação infantil e a alfabetização. Então, documentos elaborados pelo Ministério da Educação indicam que desde a educação infantil, as ações que devem ser seguidas pelos professores para auxiliar o desenvolvimento das competências de leitura. Então, a iniciação leitora da criança começa quando ela consegue fazer associações entre letras e sons que vão desvendar o código escrito e permitir que ela se relacione o que vem em relação à linguagem escrita, como que sabe com a linguagem falada. Então, de acordo com a teoria condutista, a melhor idade para começar a instrução da leitura escrita seria aos 6 anos, pois a criança já tem chegado ao nível desejado de desenvolvimento para a aprendizagem. Antes disso, a criança não estaria preparada para essa aprendizagem. E é isso, gente. Nos encontramos no próximo vídeo, que vai tratar dos capítulos das unidades 3 e 4 do nosso e-book. Até a próxima!